Êxodo 33. Amém? Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus e os heveus e os jebuseus. Sobe para a terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura semelhança. Aí aqui no 13, olha bem o que é que Moisés fala. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é tua. Então, 15. Então lhe disse: amém. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Irmãos, imaginamos aqui quando o Senhor, ele fala em Gênesis: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E aqui o Senhor joga, por causa da dureza dos nossos corações, o Senhor joga essa responsabilidade para Moisés. E aí fala: Moisés, por causa da dureza do coração desse povo, eu não irei, vou mandar um anjo. Mas olha que coisa linda acontece aqui nesse texto. Moisés não queria a bênção, ele queria o abençoador. Ele diz: se a tua presença não for com a gente, não iremos. Aqui é diferente, irmãos, daquela passagem, que Jacó agarra o anjo. E Jacó queria o quê? Queria só a bênção. Depois de abençoado, ele dispensou. Não, já que eu fui abençoado, agora pode ir embora. Então, muitas das vezes, irmãos, nós descuidamos e esquecemos do que o Senhor preparou e do que Ele praticou ali na cruz do Calvário. A gente tem trazido encorajamento e tem também nos encorajado com relação ao partir do pão. Irmãos, imaginamos aqui, um povo que nessa época aqui, quando Moisés sobe para estar ali com o Senhor, para pegar as tábuas da lei, o Senhor dá a ordem para que esse povo não encostasse no monte. E esse povo lá na frente recebe, vamos dizer assim, um passaporte. Povo que nem povo era, aí recebe um passaporte. Quando o Senhor vai ao madeiro, como foi trazido aqui pelos nossos irmãos, com relação a essa obediência. O Senhor, ele foi obediente até a morte de cruz.
O que é que precisamos praticar? Obediência. O que aconteceu aqui nessa manhã é para acontecer todos os momentos. Mas quando esse povo está em um só propósito, o Senhor derrama sua bênção no meio dele. E foi o que aconteceu aqui. E o que está acontecendo? E o Senhor, ele se move de forma que só Ele faz, só Ele sabe como praticar, como fazer, como aplicar, né? Que possamos, irmãos, diante de tudo o que estamos vendo e diante de tudo o que estamos saboreando, possamos ser obedientes. Porque quando o Senhor fala: Moisés, eu não vou contigo, eu vou mandar meu anjo, eu vou dar ordem a meu anjo. Moisés, não, só iremos se o Senhor for. Nós não queremos essa bênção para ver a terra prometida, nós não queremos nada disso. Digo eu, estou só, né, a palavra do Senhor não fala dessa forma. Mas no meu entendimento, não, queremos o abençoador. Não queremos a bênção. Então muitas das vezes a gente se descuida, a gente está numa situação assim um pouco apertada, né? Estamos passando por situações, né? Eu vou ali com aquele texto quando o rei Ezequias, né? O rei Isaías, o profeta Isaías vai ao rei e diz: ó, o Senhor manda te dizer, vamos, para não ficar nas minhas palavras, está em segunda, 23. E aí o que é que acontece, irmãos? O profeta fala para o rei para que ele ponha em ordem a sua casa. A sentença era do Senhor, a sentença era de Deus, que ele ia, quando a sentença às vezes é de um médico, né? A gente está passando por alguma enfermidade, que a sentença é de um médico, menos mal, mas quando a sentença é do Senhor. E aí o rei Ezequias recebe, né? Ele ora, o Senhor manda que o profeta retorne lá, né? E muda a sentença. Mas o rei colocou sua casa em ordem? Não. Ele recebeu a bênção e não fez o que o Senhor pediu. E nós sabemos da história, né? Uma história muito triste. Então, onde eu quero contestar com relação a Moisés, o rei Ezequias recebeu a bênção e não praticou o que o Senhor pediu. Então muitas vezes a gente está em situações, irmãos, e pede que o Senhor nos abençoe, por graça e misericórdia, que merecimento nós não temos. E depois de abençoado a gente esquece desse Senhor, né? Que foi ao madeiro por nossa causa. Partir do pão é algo assim tão sublime em nossas vidas, que o Senhor se deu em nosso lugar. Nós não tínhamos condição nenhuma de pagar o preço que estava proposto a nós. E aí o rei recebe os bônus de mais 15 anos, mas não cumpre. 20 E aí o que acontece, irmão? Da mesma forma somos nós. Quando o Senhor vai ao madeiro e ele dá aquela declaração pública,
está tudo consumado. Mas cabe a nós, irmãos, obediência. E graças ao Senhor, a gente, a cada momento, a gente tem procurado praticar essa obediência, né? Que possamos ser achados no Senhor, não só para receber a bênção, mas para continuar com o abençoador, como foi dito aqui por Moisés. E tem uma passagem aqui, irmãos, né, diante desse mover, né, eu confesso, irmão, que eu não ia nem estar falando, mas o mover, ele é tão claro, o mover, ele é tão real em nossas vidas, que nós precisamos, né, nos expressarmos com gratidão aquilo que o Senhor fez por nós. O Salmo 32, do versículo 8, 9 e 10. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais, olha bem, não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedece. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Então o Senhor, Ele nos instrui. O Senhor, Ele nos instrui no caminho. E essas instruções nós precisamos segurar até que sejamos tocados pelo Senhor. Creio eu, irmãos, né, digo eu, não o Senhor, que muitos irmãos foram tocados aqui essa manhã. Às vezes a gente olha só para a situação e esquece de quem faz acontecer a situação. O Senhor está chamando um povo para mais perto dele. O Senhor está chamando um povo com mais realidade. O Senhor está chamando um povo que se arrependa, que não seja observado, como Ele falou aqui para mais um povo de dura cerviz. Então, nessa manhã o Senhor tocou em nossos corações. O Senhor falou e está falando, creio, né, grandemente no partir do pão. Por isso que eu falei com o irmão, bora deixar fluir da forma que o Espírito quer que flua, né? Deixa as crianças, os adolescentes e aquele que tiver contribuição naquilo que for ganho por esse mover nessa manhã, o microfone está aberto, se levante, tenha coragem, porque na nossa coragem a gente não vai alugar um. Só o Senhor que nos capacita, só o Senhor que nos dá, né, essa ousadia. Né? Às vezes, irmãos, vocês acham que para nós é fácil estarmos aqui, mas aqui nós estamos no altar, e esse altar aqui é para falar do único Senhor das nossas vidas. Tá bom? O microfone está aberto. Isso é só uma colaboraçãozinha que eu sentado ali, o Senhor tocou no meu coração. Nós somos o povo escolhido. E o próprio Deus, que rejeitou esse povo aqui, Ele foi ao madeiro e deu a sua vida para que hoje pudéssemos cantar como foi cantado. Somos livres. E que a bênção do Senhor continue derramando em nossas vidas, que possamos verdadeiramente buscar esse abençoador para que juntos possamos ter o mesmo sentimento. Amém. Graças a Deus, irmãos. Como é bom estar nessa manhã com os irmãos juntos, partindo do pão, fazendo memória do Senhor. Como o irmão Paulo disse, realmente não é fácil estar à frente dos irmãos. É uma responsabilidade muito grande, né?
com relação a tudo quanto ministramos. Eu queria que os irmãos abrissem comigo bem rapidinho em Lucas capítulo 15, verso 2. Lucas capítulo 15, verso 2 vai dizer assim. Aliás, vamos começar do 1. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Irmãos, se o nosso Senhor Jesus recebeu meu irmão, quem sou eu para não receber, né? O Senhor, a palavra, o testemunho dos fariseus e dos mestres da lei é: este homem recebe pecadores. Quem sou eu para fechar o meu coração para o meu irmão, por qualquer falha que ele tenha cometido comigo? Foi uma manhã muito boa, irmãos. Esse mover que o Espírito trouxe a gente. O Espírito Santo, ele trabalha como ele quer, como ele deseja. E por mais simples que pareçam os eventos que ele promove no meio do seu povo, é o Senhor quem sabe os projetos que ele tem para a igreja, o que ele quer fazer no coração de cada um de nós. E essa palavra, ela tem falado comigo desde alguns dias. Esse foi o testemunho dos fariseus e dos mestres da lei dos dias do nosso Senhor. Este homem recebe pecadores. Nós fomos recebidos pelo nosso Senhor Jesus. Logicamente, eles não tinham ideia de quão profunda e quão extensa era essa realidade. Este homem recebe pecadores. 2 anos depois, nós continuamos a ser recebidos pelo Senhor. Muitas mais pessoas atenderam ao chamado do Senhor Jesus: vinde a mim. E o Senhor até hoje continua edificando a sua igreja. Que nós possamos continuar, irmãos, buscar do Senhor mais esse espírito de receber uns aos outros, de não nos julgar uns aos outros, de entender que quando falamos de pecador para pecador. Amém, irmãos? Era apenas uma breve contribuição que eu queria trazer. Amém. Obrigado, irmãos. Toerias o desmita, os moradores de Gileade, disse a Acabe: Graça e paz, irmãos. Viajando na segunda retrasada, eu sempre fiz um pendrive de louvor, né? Imagina, mais de 20 anos de crente, não tem um pendrive de louvor. E aí o irmão Paulo me conseguiu um pendrive de louvor, né? Aí eu fui viajando, ouvindo louvor nas alturas e orando. E em nenhuma dessas viagens foi a palavra que foi lida aqui, né? Eu falava: Senhor, não me faça estar lá se o Senhor não for comigo. Mas não, eu chorava tanto. Eu fui orando e chorando e essa palavra tocou no meu coração. Quando eu parei o carro lá no estabelecimento, que tinha que descarregar, sentei assim na frente do estabelecimento, fiquei olhando pro carro, né, criando coragem, né, a descarregar. Aí tinha um Celta parado na frente. Uma menina veio, sentou no Celta, acendeu um cigarro
Mas ela fumava um cigarro como se fosse um charuto. Pegava o cigarrozinho. E começou a dizer, aí eu olhei para ela e disse, rapaz, isso é macumba. Eu falando para mim mesmo, né? Isso aí é macumba. Ela foi lá, fumou todo, olhando para dentro e fumando. Aí voltou, acendeu outra, a mesma coisa. E que cigarro é esse aí, menino? Um atrás do outro, igual charuto, fumando. E já fiquei ligado, né? Digo, isso é macumba. Também não sabia se era ou se não era, né? Mas fiquei encucado. Aí eu fui pro banheiro. Quando eu fui pro banheiro, que é entrando assim, eu vi um vulto passando. Aí eu me arrepiei toda da cabeça e digo, agora eu tô entendendo. Tá acontecendo alguma coisa. E aí fui pra cima do vulto, né? Sai daqui em nome de Jesus. Sumiu lá. Aí eu fui em todos os cômodos lá atrás, né, do estabelecimento, orando, todos os cômodos, orando e consagrando ali ao Senhor. E quando a impressão que eu tive, quando eu vim no banheiro, que eu fui para a loja, eu falei, você vai ficar no meu lugar. Falei para a menina, a partir de hoje, aprenda tudo que eu estou fazendo, você ficar no meu lugar. E na semana seguinte eu vim embora. Então eu estava feliz, porque eu sei que foi fruto daquela oração, daquela comunhão que eu tive com o Senhor. E às vezes a gente não entende as coisas de Deus, mas Deus está sempre provando os nossos corações. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra em 1 Reis, capítulo 17. A partir do 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Vai-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher. Ele já tinha ordenado a uma mulher. Ele já falou com essa mulher, não sei, no sonho, através de um irmão, de um vizinho, mas ele já ordenou essa mulher, a viúva, que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Irmãos e irmãs, não tem nenhum questionamento aqui. Se tivesse, o Espírito Santo ia deixar aqui. Olha a disposição desse servo do Senhor. Levantou e foi. Não perguntou, não questionou, porque ele sabia com quem estava falando, né? Não está falando com o empresário, nem com o dono disso ou dono daquilo. Ele estava falando com o Todo-Poderoso. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, um vaso, um pouco de água que beba. E indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse, traz-me agora também um bocado de pão da tua mão. Porém ele a disse, vive o Senhor, o teu Deus. Irmão, o Deus dela. Vive o Senhor, o teu Deus. É o vosso Deus, irmãos. É o nosso Pai. O teu Deus, que nenhum bolo tenha, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Em vez aqui apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Olha, ela disse que ia fazer para ela e para o filho. Só tinha aquele comida, aquele arroz, aquele feijão ali. Só tinha aquele azeite e aquela farinha, não tinha mais nada. Mas Deus não falou, estava falando com ela já?
Deus estava querendo tratar com essa viúva, com essa irmã. Deus está querendo agora acrescentar a fé no profeta. E Elias lhe disse: não temas, vai, traze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traz-o aqui, depois fará para ti teu filho. Agora a mulher deve ter ficado, porque ela só tinha aquele. Ela disse: eu vou fazer para mim, para o meu filho, e depois para você. Aí ele chega e vai lá: não, primeiro para mim, depois para você e seu filho. 14. Porque assim diz o Senhor, aleluia, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará. Ah, irmãos, no deserto não faltou nada. Tinha de tudo naquele povo. Ali tinha agiota, ali tinha trapaceiro, acabaram de sair do mundo, eram tudo novos. Tinha de tudo ali naquele meio. Tudo que você imaginar tinha ali. Deuses, levado pelas pessoas, os deuses, tinha de tudo. Mas não faltava nada. A roupa não se acabava, a pecata crescia e o maná caía. E a nuvem estava diante deles e a noite também. Por onde anda Satanás? Por rodear e passear pela terra. Viste meu servo Jó? Ah, ele te louva, ele te engrandece, ele busca você, o Senhor, porque o Senhor dá tudo a ele, dá trabalho, dá carro, dá apartamento, dá tudo. Nada toca nele, ele é rico. Então o Senhor vai estar sempre querendo tratar conosco em alguma área. Precisamos saber qual é o tratamento que o Senhor tem para conosco. As nossas mazelas. Ele vai estar sempre falando naquela área que temos deficiência. 15. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela de farinha não se acabou, da botija de azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que lhe falará pelo ministério de Elias. Ah, Senhor Jesus. Ele disse que o justo não mendigará um pão. Mas também ele é aquele que leva você para o deserto, para provar. Quando ele levou Jesus para o deserto, Jesus estava jejuando, jejuou durante 40 dias. E o jejum quer dizer: eu tenho fome de Deus. É isso que o jejum quer dizer: eu tenho fome de Deus. E depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa, e da sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. O fôlego que ele nos deu quando nascemos, que ele deu o fôlego e o espírito. Deu o espírito e o fôlego vem e é a nossa alma criada no nosso nascimento. Mas aquele filho morreu da viúva. Olha que agora o azeite já não falta mais azeite, já não falta mais farinha, já tem boa vontade, não acabará mais. Mas agora o filho dela morre. Por que o Senhor faz isso? Com quem o Senhor está tratando aqui? Dos dois. Dos dois. Por que o Senhor trata dessa forma? Porque às vezes será que precisamos perder algo precioso nosso, como muitos irmãos do passado perderam, como Jó, que em um dia só tinham 10 caixões na frente dele, dos filhos. Alguém tem capacidade de enterrar 10 filhos de vez? Porque agora o filho dessa mulher morre, irmãos. O que
que o senhor quer tratar com essa mulher? Desperta, tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te resplandecerá. Ele começa agora a sacudir a vida dessa irmã, sacolejar. É uma mulher de Deus, na presença de Deus. Deus falou com ela antes de o profeta ir. Deus já está administrando o coração dela. E agora ela não tem mais fé, ela olha para o natural, e o Senhor agora mostra fé para ela. No 18, isso aqui é o natural de qualquer um. Então ela disse a Elias: quem tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazer à memória a minha iniquidade. Olha o que o Senhor está fazendo. Porque ela se lembrou da iniquidade dela quando ela perdeu o filho. Precisamos perder alguém, irmãos, para reconhecer os nossos pecados. Iniquidade. Eu vou falar para você, porque eu já falei para ele na frente dele, vou falar para você também, porque eu já falei para ele. Isso é iniquidade. Maledicência e iniquidade. Vieste trazer à memória a minha iniquidade e matares meu filho. A consciência dela fez o que? Acusou na hora da sua iniquidade. Só Deus e ela sabe. E disse-me: dai-me teu filho, falou o profeta. Não foi Elias que estava com Moisés na transfiguração? Elias, só ele aqui, o Elias aqui. É o mesmo Elias que estava na transfiguração com Jesus. E ele disse: dai-me o teu filho. E ele tomou o seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava. E o deitou em sua cama. E ele deitou em sua cama. E clamou: ó Senhor. E disse o Senhor: meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. Quem mata é o Senhor, viu? Quem mata é o Senhor. Para morrer tem que ser de alguma coisa. Está lá assim: e Deus viu que o seu coração é perverso e Deus o matou. E Deus viu que o seu coração era tenebroso e Deus o matou. Ele somos como fôlego de vida, né? Como vapor de fumaça, nosso fôlego de vida vem e vai. E é muito rápido, porque para eles o Senhor é segundos, viu? Nossos 80 anos para ele é segundos. É muito rápido. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou: ó Senhor. E disse o Senhor: meu Deus, rogo-te que a alma deste menino retorne e entra nele. E o Senhor viu a voz de Elias. Irmão, quem estava na direção de tudo isso aqui? Ele mandou, ele já falou com a viúva antes, ele mandou Elias, ele supre lá a necessidade. Quem deve saber da sua necessidade, senão o Senhor? Devemos colocar todas as coisas diante do Senhor, as orações, a súplica, com ações de graça. Tudo deve ser colocado diante do Senhor. E se você entregar na mão do Senhor, descansar, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Nos já colocou, nos já orou, nos já suspirou lá nos pés do Senhor. O Senhor já ouviu? Deixa Deus trabalhar. Descanse e larga na mão do Senhor, porque o Senhor está vendo todas as coisas. E está provando as nossas orações. Ele está provando as nossas orações. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e disse Elias: vai, aí teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus. Os sinais acompanharão aqueles que creem. Quando o Senhor disser vá, pode ir.
E o que aparecer pode ir para as mãos, que vai cair demônio, vai ser gente curada, vai ser gente sarada, vai se desconvertendo. Quando ele manda, ele garante, ele assina embaixo. Ele assina embaixo. Como foi com Jonas? Vai, Jonas! Vai, Jonas! Jonas foi para outro lugar, né? Pregando, orando, jejuando, ministrando, ganhando vidas, mas sem Deus. Não me faça isso se o Senhor não for comigo. Mas aqui o Senhor era com Elias. E era com essa irmã também. E as palavras do Senhor na tua boca é verdade. Ó, irmão. Quando você está na direção do Espírito Santo e Deus te conduz a lugares que você não quer ir e eu não quero ir. Quando é da gente mesmo, a gente vai, aluga uma carreta, bota um evangelismo, a gente faz tudo com prazer. Mas quando Deus diz, vai lá na casa de fulano e tal, ele que te humilhou, que te demitiu, vai lá na casa dele e prega o evangelho para ele agora, porque eu já tenho ministrando o coração dele. E aquele servo que foi humilhado e demitido por aquela pessoa, foi lá naquela pessoa no dia seguinte, que Deus mandou ele. E ali, ele começou a ministrar Cristo para aquela pessoa. E aquela pessoa foi alcançada pelo Senhor. Ele poderá guardar toda a mágoa, dizer, eu não vou, porque ele me humilhou, ele me demitiu, eu não vou, eu quero distância dele. Mas Deus disse, vai, pode ir, que o governo está sobre ti. E quando ele disser, venha, não fique não fique. Então, irmãos e irmãs, precisamos ter o coração voltado para o Senhor. Não queremos que o Senhor chegue a esse ponto aqui, né? De trazer um profeta, como Marcos Feliciano, que enterrou um filho. Quando você vai ver esses irmãos aí, muitos deles perderam muitas coisas, passaram por muitas coisas para ter a graça que tem. Então, que nós não possamos guardar a nossa iniquidade no nosso coração, mas colocar diante do Senhor. Guardar nenhuma mágoa no nosso coração, porque o Senhor conhece o nosso coração, prova e conhece os rins. Então, irmãos e irmãs, colocamos tudo na presença do Senhor e vamos deixar o Senhor trabalhar. Amém? Que ainda que estejamos mortos, Ele nos ressuscitará. Aleluia. Amém. Graças a Deus, irmão. Falar um pouco sobre o encontro que teve ontem, né? O encontro dos jovens. Onde o tema principal foi a questão do serviço. E ontem a gente sentiu bastante a presença do Espírito Santo por alguns acontecimentos que teve aqui. Também o Senhor nos conduziu de forma extraordinária. Foi algo muito especial, onde todo mundo foi tocado, todo mundo esteve ali em adoração, em espírito de oração também. Quero falar um pouco aqui, trazer algumas coisas que eu anotei ontem, alguns versos, e falar sobre essa questão da importância do serviço, da gente estar disposto a servir, a gente querer servir, porque ontem trouxe pra gente a questão da passagem, onde o Senhor, Ele chama o discípulo à sua casa e ali Ele lava os pés do discípulo. Essa questão de lavar os pés do discípulo, na antiguidade, quando as pessoas elas tinham condições financeiras, elas pagavam um escravo para fazer esse serviço, e era algo de humilhação, porque naquela época o chão era de barro, de areia, e os pés eram muito sujos, e também poderia ter feridas e algo que, entre aspas, é nojento para se fazer assim, sem ter um amor pela pessoa. E ali aqueles servos, eles estavam se humilhando para fazer esse serviço e ganhar algo em troca. Vou trazer uma passagem de Marcos, versículo 44.
capítulo 10, versículo 44. E quem ambicionar ser o primeiro entre vós, que se dispõe a ser o escravo de todos. Esse escravo aqui, o Senhor traz para a gente como o serviço, que a gente tem que se dispor a servir a todos, sem exceção de pessoas. Eu vou fazer isso para aquela pessoa porque eu tenho intimidade, eu tenho uma proximidade. Aquela ali eu não vou fazer não, porque eu não falo muito, eu não tenho esse afeto todo, não vou fazer esse serviço não. O Senhor traz para a gente a importância disso. E Ele nos confirma isso em João 13, versículo 14. Dessa maneira, sede vós, eu sou o Senhor e Mestre, e ainda assim vos lavei o pé. Igualmente vós deveis lavar o pé uns dos outros. Aqui ele traz, que Ele, que é o Senhor, o que se fez carne, habitou entre nós. Se Ele que fez isso, lavou os pés, se humilhou, entre aspas, para fazer esse serviço aos discípulos. Quem somos nós, para negar uns aos outros? Quem somos nós para rejeitar o nosso irmão? Foi uma frase que, não lembro quem foi que falou, mas foi o irmão que falou aqui. Se o Senhor recebe pecadores, quem sou eu para rejeitar o meu irmão? Essa é a importância de estarmos dispostos a servir, não ter soberba e estar ajudando uns aos outros. É isso. Quero incentivar também os outros jovens que estavam ontem, ali aqui na frente falar. Graças a paz, irmãos. Pegar esse gancho aí de Cauã, que foi maravilhoso. O Senhor tocou muito em nossos corações, principalmente naquele momento onde a gente estava lavando os pés, né? Ali, naquele momento, eu olhava cada um que vinha aqui lavar os pés, né? E eu comecei a chorar assim, porque foi meio que algo novo, né? Não é algo que a gente vê assim toda hora. Foi uma forma de o Senhor nos mostrar, né, como é esse povo do Senhor. E principalmente sobre servir, né? Vou ser breve aqui. Queria ler aquela passagem de Marcos 10, Marcos 10, 35. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que vamos pedir. E ele lhes perguntou: O que queres que eu vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos, um na tua direita e outro na tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedes. Podeis-nos beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com o que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhes Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete conceder, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que são considerados governadores dos povos, tendo sob seu domínio, e sobre eles os maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Irmãos, essa passagem aqui, né? Eu já tinha lido antes, mas ficou assim, meu coração assim, né? O que esses discípulos pediram isso, né, ao Senhor?
mesmo eles não tendo ainda saber a verdade sobre pedirem-se. E quando o Senhor fala isso para eles, eu só consigo ver assim a atitude do Senhor, né? O Senhor viu o que eles tinham pedido, a tamanha responsabilidade, né? Que eles ali estavam falando com ele. E ele apenas demonstrou com uma atitude, né? Uma atitude de tomar a decisão de lavar os pés dos discípulos, mostrando para eles o que é de verdade ser grande, que é servir, né? Como diz aqui, quem quiser ser o primeiro de vós será servo de todos. O Senhor assim mostrou, não pelo jeito assim dele servir, porque de fato ele veio para servir, né? Ele deveria ser servido, mas ele veio para servir. E isso é muito forte, irmão. Possamos, assim, eu acho assim que alguns dizem que é bem fácil você chegar assim em algum irmão, algum conhecido assim, e lavar os pés assim. Alguns dizem que é fácil, mas eu acho que assim não é tão fácil. Eu acho que é mais fácil você chegar em algum conhecido ou qualquer irmão assim e lavar os pés, né? Ou então você lembrar de fazer isso com alguém que você vive diariamente, né? Porque aí vai mais tratar sobre você, porque aquela pessoa vai ver essa atitude de você, né? Ela não vai conseguir entender como eu entendi, né? Ontem minha irmã me chamou aqui para lavar os pés, tendo tantos jovens aqui, né? Entendeu? Porque eu, entendeu? É isso que o Senhor nos mostra, irmãos. É isso. Agradecer por isso. Que os irmãos possam, que o Senhor possa, de fato, brotar isso em nós, essa questão do servir, irmãos. Porque o que importa é o que o Senhor está vendo. Não precisamos disso para nos amostrar para ninguém, mostrar o que podemos ter, né? Apenas no silêncio o Senhor se agrada. É isso. Amém. Paz, irmãos, bom dia. Também quero falar um pouco do encontro de ontem, né, que foi maravilhoso, a experiência foi muito edificante, e também quero ler o mesmo texto que o Felipe leu, que me chamou muita atenção, que é Marcos 10:43, que diz: mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros, e quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. E muitas das vezes, até em momentos que eu vou para casa das meninas, às vezes a gente bate uma preguiça de servir, até mesmo falar um prato. Aí é isso que eu tomei assim, né, pra minha vida, que a gente, não importa qual é a pessoa, qual é o serviço, que a gente tem que servir e continuar amando aquela pessoa e fazer aquele serviço de bom grado. É isso. Glória a Deus. A paz. Tomando o gancho do pessoal, o encontro ele girou em torno desse assunto sobre o servir, e o tópico de servir ele me remeteu a uma pregação de Estela na conferência de abril, onde ela falava sobre o Sermão do Monte. E na pregação ela falava que o Sermão do Monte ele demonstrava o caráter do reino, e que precisamos levar uma vida de reinos, e só será possível se deixarmos a cruz agir em nós. E no Sermão do Monte tem um versículo que fala: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E o Senhor ele se fez pobre de espírito, e é isso que fala lá em Filipenses 2, a partir do verso 5. Tendo em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deu
algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O ato de servir, ele é muito importante, se fazer pobre de espírito, para assim conseguirmos ter um caráter do reino, se tornar semelhantes a Cristo. O Senhor fala em João 6,38 que porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Precisamos ter isso em mente e que servir é importante. Amém. Graça e paz, irmãos, misericórdia da parte do nosso Jesus Cristo. Imagine como não está o coração desses pais, né? Vendo e ouvindo testemunho dos seus filhos. E ainda a gente vê que se aplica, né? Provérbios, ensina no caminho que teu filho deve andar. A gente fica alegre, né? De ouvir e ver, né? Todo esse mover. E que possamos, né, irmãos, juntos estar intercedendo, né, por esse queimor que está no coração desses jovens, esse queimor que está no coração desses irmãos que se debruçam, né, horas, dias, para estar buscando do Senhor a direção, para que juntos possa acontecer o que aconteceu ontem, né? A gente tem que estar atento, porque é a igreja do Senhor, e a igreja do Senhor está dando testemunho, e testemunho de edificação, né? Que possamos agarrar, né? Trazendo aqui rapidão, né? Imagine Elias, um homem que fez descer fogo do céu, um homem que chegou e pleitou com o rei, e disse, pela minha palavra não vai chover. E esse homem, o Senhor pega esse homem e leva para ser alimentado por uma viúva. Vai entender o Senhor? Por uma viúva. E naquela época, irmãos, foi o primeiro caso que a Bíblia relata de ressurreição, porque o menino morreu. Imagine se fosse nos dias de hoje, né, o profeta fazer isso, aí ia ter outdoor aí pela rua, ia ter a televisão, ia passar aí um tempão, mas o Senhor nos leva a essa simplicidade que foi dita aqui, né? Essa simplicidade de nós servirmos uns aos outros, né? Como aconteceu ontem no mover da reunião que o Senhor proporcionou a todos nós, né? Comentou, não estava o físico, mas intercedemos por esse tempo. Tá bom, irmãos? Nós nos alegramos, porque é isso que o Senhor quer. O Senhor quer um povo que se mova. O Senhor não quer um povo que chegue na frente das dificuldades e recua, como aconteceu ali no Mar Vermelho, né? O Senhor deu imagine ali o que é que o Senhor falou ali. Moisés, eu já falei que é para o povo ir em frente, diga a eles que marchem, porque já foi feito tudo, né? Então que possamos, né, irmãos, nos alegrarmos e praticarmos. A palavra fala o quê? Quem ouve estas minhas palavras e as pratica. Então a gente tem que permitir que tudo que nós ouvimos e o que veio do Senhor possa fazer morada em nossos corações, para que a gente aplique no nosso dia a dia. Tá bom, irmão? Esses são os meus sentimentos de alegria no Senhor,
de ouvir e ver, né? Eu estava falando com a menina de Pedro, eu vi um bebezinho conforto. Um bebezinho conforto. Hoje dá testemunho. Imagine o que o Senhor pode fazer para aqueles que estão disponíveis. A gente precisa estar disponível para que o Senhor nos toque. E a partir do momento que a gente é tocado pelo Senhor, vamos em frente. Tá bom, irmãos?